Hoje vamos falar sobre o livro Detalhe Final. Quando eu li, eu fiquei com uma sensação que é um livro bom, um livro interessante, mas não é um livro incrível como todo mundo jura que é. Tem reviravolta, tem crime, tem assassinato, mas também tem alguma coisa ali que não me cativou, não me pegou o suficiente. Aqui eu vou contar, hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês quem morre, quem matou, o porquê matou, qual é o detalhe final e o porquê que a minha nota é nota 3. Oi, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. Vou começar, como sempre começo, com os livros. Os livros de hoje é Detalhe Final, de Harlan Coben. Ele tem a página amarelada. Ele é um livro que tem 303 páginas e ele é um livro que faz parte de uma série de livros. Aqui atrás do livro tem a série dos livros aqui. Detalhe Final é bom, mas não é memorável. O livro conta a história de Myron Bolitar. Ele está vivendo as férias dele num paraíso, quase um Caribe. Um detalhe muito importante. Esse livro aqui faz parte de uma série de livros, como eu já falei, e eu não li livro anterior a ele, não li livro posterior a ele. Talvez isso tenha influenciado na minha nota um pouco. Isso é importante? Talvez, porque o livro ele presume que você já conhece o Myron, o Win e a relação deles com a Esperança. Então, se tem história anterior de cada um deles, nesse aqui presume que você já tenha uma noção de quem eles sejam. Mesmo assim, a história consegue se desenvolver sozinha, só que sem aquela carga emocional. Quando você acompanha uma série que vem do primeiro livro, segundo livro, você vai crescendo junto com os personagens, vai entendendo um pouco mais de cada um deles. Talvez isso tenha influenciado na minha nota, talvez isso influencie a sua também. Mas é mais ou menos assim, não interfere tanto na questão de entender a história desse livro aqui. O crime aqui envolve todo o assassinato de Clu Hyde. Clu Hyde é um antigo cliente de Myron, né? E também um arremessador dos Yankees. Ele é um atleta famoso, mas não só isso, né? Tem a importância de ser cliente antigo do Myron. Então ele já tem um envolvimento ali de profissional, né? E talvez um pouco mais íntimo, como amigo, talvez. O Myron, ele é um agente esportivo, ele trabalha representando atletas. O Clu Hyde, que foi quem morreu, ele é um cliente antigo do Myron. E o Myron, de vez em quando, ele se mete como detetive informal. Ele não é policial, mas sempre se mete onde não é chamada. O Clu, ele foi encontrado morto com um tiro e todo mundo acha que foi a Esperança. Mas o Myron já não acha que foi a Esperança. Na verdade, ele tem certeza que não foi ela, porque a Esperança tem um passado complicado com o Clu, vive de brigas e tudo mais, mas ela é a melhor amiga do Clu e é sócia do Myron. Então o Myron sabe que ela pode ser explosiva, parquet e tudo mais, mas que ela não é uma assassina. A Esperança é uma ex-promotora e por conta desse histórico dela de agressões e violentas e barracos, etc., a polícia acha que é ela e ponto. Quer fazer um pacote completo de perfil de assassina e aí fala que ela se empolgou demais, teve passional, né? Foi muito passional e acabou atirando e matando o Clu. Então a polícia acha que é ela para facilitar o fechamento do caso. Só que o Myron sabe que não é ela e sabe por quê? Porque ele conhece ela há muitos anos, sabe do temperamento dela e do moral, etc e tal. Então ele tem certeza que não é ela. E aí ele vai se meter a investigar, porque como a polícia quer fechar o caso, já colocando ela como culpada e acabou, e ele sabe que não é ela, ou ele... não sei, ele quer saber que não é ela, sabe? Sabe quando você conhece alguém muito tempo e aparece uma notícia qualquer sobre aquela pessoa e você fala que é impossível ser aquela pessoa? Foi o caso dele, então ele vai começar a investigar para ver se acha o verdadeiro assassino, para que a Esperança não vá presa. Quando a polícia escolhe o que é mais conveniente, o que é mais fácil para fechar o caso e não o mais lógico, o Myron vai na contramão. Ele investiga para achar a verdade. Então, conforme o Myron vai avançando, vai investigando, ele descobre que o Clu não era só um atleta problemático, né? Ele não é só aquele atleta estrelinha que vive muito se metido em polêmicas
assim que todo mundo conhece. Aqui ele descobre que o Clu estava envolvido de uma coisa muito mais séria. Chantagem, corrupção e um crime que foi convenientemente enterrado. E aos poucos vai surgindo um crime antigo, que foi na verdade um acidente fatal, que é um crime, né? Que foi encoberto com provas manipuladas, foi encerrado rápido, as coisas foram sumindo, foi aquele... Não sei se você vai ter essa referência, mas foi aquele morto na praia afogamento, tá com um tiro na cabeça, mas morto na praia afogamento. Essa é uma... é de Tropa de Elite. Eu não sei se é um ou dois, eu acho que é o dois. Ou é um... acho que é o dois. Eu não sei qual dos filmes é, mas é o Tropa de Elite. Então, morto na praia, afogamento. Tá com tiro na cabeça, mas tá na praia, afogamento. Foi mais ou menos esse caso. Teve um acidente fatal e aí foram encobertos ali, provas manipuladas. Então tem gente grande, com muita grana, muito interesse que esse crime fique no passado e fique do jeito que tá, que ninguém descubra nada sobre ele. E toda a verdade tem dois lados. E alguém sempre paga pelo lado que perde. Aqui entra um dos temas centrais do livro. O chamado detalhe final não é nada assim grandioso, espetacular, cinematográfico, nem uma frase de efeito, nem nada disso. O grande detalhe final foi uma informação ignorada, uma informação perdida, assim, falaram e ele passou e foi. Esse é o grande detalhe final ali. No passado, houve um grave crime encoberto. Envolvia corrupção, manipulação, polícia, sistema judiciário, gente poderosa com muita grana. Então, esse esquema de corrupção que estava sendo envolvido ali, ele estava sendo abafado, mas estava correndo um risco de vir à tona. Esse grave crime, ele estava sendo encoberto justamente para não prejudicar carreiras desses figurões. Eles tinham grande poder, grande influência, então aconteceu esse erro, esse crime, né? E aí aconteceu para abafar, né? Para ninguém ficar sabendo de nada disso. E aí que entra o Clu, porque ele era a ponta mais fraca disso tudo. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, ele participou do encobrimento desse crime, ele se beneficiou com tudo que aconteceu, com a encoberta do crime, com tudo mais. Ele ganhou dinheiro, ganhou carreira, enquanto toda a verdade era varrida para debaixo do tapete. Então esse detalhe final surge quando o Myro está investigando o assassinato do Clu e descobre que o Clu, ele era a parte mais fraca e ele estava sendo chantageado. Ele fez parte de tudo aquilo, mas estava sendo pressionado e chantageado para falar. Então ele tinha todos os problemas de atleta estrelinha que ele era e a galera figurão tava com medo dele dar com a língua nos dentes, porque estava sendo pressionado, chantageado, porque ela falou, ele vai, uma hora ou outra, ele vai acabar cedendo e contando tudo. E se ele contasse tudo, porque ele participou, ele sabe de tudo, muitas carreiras iam pro ralo. Então, em detalhe final, revela o porquê ele precisava morrer. Porque ele era instável e, em qualquer momento, ele podia acabar falando demais. E os figurões não estavam confiando mais nele para guardar esse segredo. E era um segredo grande demais, importante demais para qualquer um ficar sabendo. Então, nesse caso, o Clu foi morto por esses figurões que queriam calá-los. Então, o que eles culparam? A Esperança, né? Porque não deram como um acidente, por exemplo. Porque a Esperança era a melhor amiga dele, tinha um passado profissional que deixava ela meio convenientemente suspeita, já tinha embates direto com o Clu, então viviam brigando publicamente e tudo mais. Então ela era bem fácil de ser culpada e ela era muito emocionalmente instável, ela não tinha segurança. Então falou, vamos jogar a bomba para ela, ela vai assumir e vamos encerrar o caso com mais rapidez, com mais facilidade, né? Que era o interesse deles. Acabar logo com isso, deixar enterrado o que estava enterrado. Então, para concluir esse livro aqui, o Clu morreu, não foi de uma forma passional, uma coisa que aconteceu do nada. Ele morreu realmente porque quiseram matar ele para ele não falar nada, que ele sabia demais, estava deixando de ser confiável, e foi essa a causa da morte dele, né? Ele morreu para que o que estava enterrado no passado continuasse enterrado. Ele morreu porque ele deixou de ser confiável. Esse livro aqui, ele terminou bem amarrado, né, a história dele, do início ao fim, mas ele não foi um livro assim que me encantou, que me apaixonou, nem nada.
terminou o livro e falei, tá bom, ok, é isso então, final. Não teve nada de espetacular, nem de nada que chamasse muita atenção nesse final de livro aqui. Foi algo mais previsível mesmo, algo que estava ali para acontecer, que eu também estava sabendo que seria. É um livro um pouco chato de ler. Eu não achei um livro assim tão interessante, que prendesse do início ao fim. É um livro bom, talvez para quem está começando no suspense, acho que esse é um livro bom para começar assim, que não é nada muito assim, sabe? Não sei nem como adjetivar esse livro aqui, mas é isso. Meu problema com o detalhe final não é o que acontece, é o que me faz sentir. Ou, não, nesse caso, não me faz sentir. A investigação é interessante, a escrita é fluida, os diálogos funcionam, mas a carga emocional que eu esperava para um livro de suspense não veio. Então, por isso, a minha nota para esse livro aqui é nota 3. Talvez, se eu tivesse lido livros anteriores, talvez ele me pegasse e me prendesse mais. Ou talvez eu não chegasse a ler esse livro, mas enfim. Eu acho que quando é série assim, vale a pena começar do livro 1. Só para não ter muita decepção. Eu acho que das próximas vezes que eu for ler uma série, eu vou tentar começar do livro 1. Que aí eu vou evoluindo, e aí eu vou me adequando aos personagens. Talvez seja mais interessante também. Bom, esse livro aqui eu li já faz um bom tempo, então as coisas estão um pouco assim na minha cabeça ainda, não lembro muito bem da história com muitos detalhes, mas eu acho que eu não vou reler tão cedo. Mas assim, eu quero reler ele alguma vez, um dia, sei lá, talvez eu releia sim, porque faz tempo que eu li, então acho que vale a pena, mas eu vou tentar ler os outros livros antes. Se eu for tentar ler esse aqui de novo, eu vou ver se eu consigo acompanhar a série. Pelo menos os livros que vieram antes desse. Porque aí, se veio os livros antes, eu leio, depois chego nesse aqui. Provavelmente eu vou estar com uma outra mentalidade, uma outra visão dos personagens. Então, eu acho que é melhor, né? A melhor opção, assim, é você começar a ler do início, né? Quando for uma série. Não pegar o livro do meio para começar a ler. Mas não tenho intenção de ler ele tão cedo. Ele vai ficar na minha estante porque eu ganhei ele de presente. Então eu não desfaço dos livros que eu ganho de presente. E esse aqui vai ficar aqui. E você já leu esse livro? O que você achou desse livro? Se você já leu, você deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro. Se você está lendo a série desse livro, né, os livros anteriores a eles, me conta aqui no comentário também os spoilers, qual é o livro mais interessante, se vale a pena pegar o livro para ler desde da série, do primeiro livro da série, para depois chegar nesse aqui. Me conta a sua experiência. Se você não leu, esse livro é um livro que eu recomendaria para quem está começando, mas recomendo principalmente que comece com os primeiros livros para depois chegar nesse aqui. Já para você ter uma bagagem emocional, talvez crescendo com os personagens, talvez você goste mais. Porque eu dei nota 3 nesse aqui, talvez se você pegar agora ele puramente sem saber do contexto, eu acho que talvez você também não goste tanto. Então eu recomendo que se você for ler esse livro, leia os anteriores. E se você já leu os anteriores e está lendo esse aqui, me conte que eu quero saber muito da sua opinião. Então o vídeo fica por aqui. Eu peço que vocês deixem seu like se gostaram desse vídeo, deixem seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal que isso é muito importante. Até o próximo vídeo.